Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu estava fazendo um vídeo aqui, só que travou, vou ter que falar tudo de novo. Então eu vou ser o mais rápido possível, o mais objetivo possível. Eu estou lendo aqui Lucas 16, 19, onde Jesus ele conta uma história do rico e do mendigo Lázaro. E eu preciso que você dobre a sua atenção nessa passagem que Jesus menciona para nós. Em Lucas 16, 19, ele diz assim: havia um homem rico, que se vestia de purpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer das migalhas caídas da mesa do rico, até os cães vinham lamber sua ferida. Chegou o dia em que o mendigo morreu e foi aos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito neste lugar e neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em tormento. Irmão, olha que interessante, eu vou ir com calma para você poder entender. Percebe um detalhe nessa história que Jesus conta. Jesus ele conta que tinha um rico, que se vestia todos os dias de purpura e de linho fino, e vivia de luxo, todos os dias. Percebe que o rico se vestia com o melhor tecido daquela época. Por quê? Porque era alguém que tinha, era rico. E a Bíblia diz que na porta desse rico foi deixado um homem, um mendigo, chamado Lázaro. A palavra do Senhor afirma que Lázaro era coberto de chagas, era coberto de ferida. Percebe um detalhe: quem está sendo deixado na porta do rico é alguém que está machucado. Só que você vai ver que Lázaro, que estava machucado, a Bíblia diz que Lázaro era coberto de chagas. O rico não se importava com aquele mendigo. A Bíblia diz: se você disser, eu afirmo que ama a Deus, mas não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque se você não ama seu irmão a quem vê, como vai amar Deus a quem não vê? Olha que tremendo. Tinha alguém ali deixado, o rico nem sequer se importava. Nem sequer amava o mendigo. E como que uma pessoa dessa fala que ama Deus? Tem pessoas que falam que ama Deus, mas não faz o bem para o seu irmão quem vê. Filho, como você pode dizer que você ama Deus, se você não faz o bem para o seu irmão a quem vê? Como você vai dizer que ama Deus, filho, se você não consegue fazer o bem para quem você está vendo? Escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Só que escuta o detalhe. A Bíblia diz que quem está sendo deixado ali, na porta do rico, é um mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, machucado, ferido. Só que você vai ver que o rico nem se importava com ele. Por quê? Porque as pessoas querem distância de mendigo. Quer distância. Se você olhar no nosso meio, você vai ver que as pessoas não se aproximam de mendigo. Quer distância. Só que Jesus fala pra gente amar o nosso próximo é necessitado. Percebe um detalhe? Olha que negócio interessante, você vai entender. Só que a palavra do Senhor afirma que chegou um dia em que morreu o mendigo, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Perceba um detalhe. A palavra do Senhor afirma que quando o mendigo morre, os anjos vêm e levam o mendigo para junto de Abraão. O rico não. O rico ele é enterrado, ele é sepultado, mas a sua alma e seu espírito vai para onde? Para o Hades. Agora interessante, por que a Bíblia faz questão de falar que os anjos levaram Abraão, levaram o mendigo até Abraão? Por que o mendigo foi acolhido pelos anjos e o rico foi sepultado? Lembra o que Jesus falou? Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus falou que porque é difícil para o rico entrar no reino de Deus? Por causa disso aqui. Olha o rico se apegando na riqueza todos os dias, não quis saber de Deus. Por quê? Porque o rico, pelo fato de ter tudo, não vai sentir falta de Deus. Você está entendendo isso? Porque o rico não quer abrir mão da riqueza, não quer renunciar. Lembra do jovem rico? Que falou: bom mestre, que farei para dar vida eterna? Jesus disse: conhece o mandamento? Ele vai dizer: sim, Senhor, eu conheço. Tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus olhou para ele e falou: pois bem, falta uma coisa. Vai, venda tudo que você tem, assim você terá um tesouro no céu.
Perceba um detalhe, Jesus falou, assim você terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então o coração dele não estava ainda no céu, estava na riqueza. Por isso que ele saiu triste. Olha o rico aqui também. Se apegando na riqueza, não se apegava em Deus. Agora o mendigo não, o mendigo foi levado pelos anjos. Irmão, quero que você entenda. Não é só porque é mendigo que foi para o céu. O mendigo, ele não tem nada. O mendigo está abrindo mão e ganhou. É isso que está mostrando. O mendigo abriu mão e foi levado pelos anjos. Porque o mendigo renunciou. Agora o rico não, o rico se apegou e perdeu. Jesus disse, todo aquele que se apegar nessa vida já perdeu. Mas quem perde por minha causa e pelo evangelho ganha. O mendigo abriu mão e ganhou. O rico se apegou e perdeu. Você está entendendo, filho? Deus jamais vai mandar você abrir mão de uma coisa sem preparar o melhor para você lá na frente. Vale a pena renunciar aqui agora, porque o que Deus tem pra gente lá no céu, filho, é muito melhor do que aquilo que a gente vai passar aqui embaixo. Você está entendendo? Olha que negócio interessante. Então percebe, o rico, ele se apegou e foi pro Hades. Agora por que o rico foi pro Hades? Porque como eu disse, ele se apegou na riqueza e não quis saber de Deus. E a Bíblia diz em Salmo 9,17, os pervertidos, os perversos, e todas as nações que se esquecem de Deus, o lugar que ele cabe é o inferno. Então por que esse rico foi para o inferno? Por que esse rico foi para o Hades? Perdão, não foi para o inferno, para o Hades. O Hades não é o inferno ainda, o inferno não tem ninguém, o inferno vai ser inaugurado no grande dia do juízo. Então percebe? O inferno não tem ninguém ainda, o rico está no Hades. O Hades é o lugar dos mortos. Então por que ele foi para lá? Porque ele viveu sem Deus. E viver sem Deus é viver morto, filho. Então por isso também que ele foi para o Hades, o lugar dos mortos. Porque não quis saber de Deus. A Bíblia diz, o Senhor vai tomar a boca de Amós, o Senhor vai dizer, busca-me e vivam. Então percebe, só tem vida quem busca a Deus, filho. Jesus disse, o seu caminho, a verdade e a vida. Buscar a Deus é buscar para ter vida. O rico não quis saber disso. Então percebe que ele vai justamente para o lugar dos mortos. Porque não quis saber de Deus aqui na terra. Então vai viver num lugar onde Deus também não está presente. Você está entendendo? Olha que negócio interessante. Ele está no Hades, o lugar dos mortos. E a Bíblia diz que o Senhor não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Por que quando ele está lá no Hades, ele vê Abraão e vê o mendigo, mas não vê Deus? Porque ele está no Hades. O Hades é um lugar de ausência total de Deus. Então percebe, quis viver sem Deus aqui, foi para o lugar também que Deus não está presente. O lugar onde tem ausência de Deus total é no Hades. Continua vivendo sem Deus, você também vai para um lugar onde Deus não está presente. Olha que negócio tremendo, filho. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que ele está no Hades, o lugar dos mortos. E ele vai falar, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui me molhar a língua. Percebe um detalhe. Ele sabia o nome do mendigo. Agora por que ele não quis saber do mendigo quando estava com vida? Agora quando morreu na eternidade, você vai ver que ele vai ver o mendigo e vai falar, manda ele vir aqui. Ou seja, é tarde. Abraão falou, não tem como, ninguém daí passar para cá e ninguém daí do nosso lado passar para o teu. É um abismo. Então percebe, ele queria que o mendigo fosse ter ele. O interessante, quando ele estava com vida, ele não quis saber do mendigo. E quando morreu, falou, manda Lázaro vir aqui e molhar a ponta da minha língua. O que Abraão respondeu? Não tem como. Sabe o que significa isso? É pessoas que querem distância de quem prega, distância de quem fala, quer distância de quem é da igreja. Você pode tomar distância, mas nesse dia, você vai querer trazer para perto quem você rejeitou. Olha o mendigo. Foi rejeitado pelo rico na terra. Só que quando o rico morreu, o rico vai olhar para cima e vai ver o mendigo. Ou seja, ele vai se lembrar de quem que ele não queria distância na terra. Ele vai tomar memória, vai falar, peraí, o mendigo Lázaro era aquele que estava deixado no meu portão. Manda ele vir aqui. O que Abraão respondeu? Há um abismo entre nós. Olha que tremendo, não tem como ninguém daí passar para cá e ninguém do nosso lado passar para o teu lado. Ou seja, você rejeitou ele na terra, agora quer trazer para perto quem você rejeitou? Já não